A fé é um ingrediente especial no que confere poder à oração e que produz resultados. Se orarmos sem fé, estaremos apenas produzindo ruídos. Eles não passam do teto. A Bíblia diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Em outras palavras, meus irmãos e minhas irmãs, quando buscamos a Deus em oração, temos que fazê-lo com uma atitude de fé. Na oração, a fé não é uma questão de opção. Para que nossa oração seja atendida, é preciso que oremos com fé. Então, Deus não ouve uma oração feita com dúvidas. Ele só ouve as orações que são feitas em fé. Agora, a pergunta é: como podemos desenvolver nossa fé? Eu gostaria de agora ministrar 3 requisitos básicos que podem ajudar a você a desenvolver a sua fé. O primeiro passo é que nossa fé deve ter um objetivo claro. Como já ministrei muitas vezes quando falei sobre oração, nossa fé precisa ter um alvo certo e definido, assim como um foguete disparado de um lançador de mísseis tem um alvo definido, já que o computador está programado com as coordenadas certas. Assim também nossa oração deve ser dirigida para um alvo definido. Certa vez, um homem me fez o seguinte pedido: Pastor Cho, ore a Deus para que ele me abençoe. E minha resposta foi: que tipo de bênção você quer? Existem milhares de bênçãos na Bíblia, na palavra de Deus. Para obter uma resposta, é preciso especificar. Se você não especificar, como saberá que Deus atendeu sua petição? Se uma pessoa tem um problema financeiro, ela não deve orar simplesmente assim: Senhor, preciso de dinheiro. Por favor, ajude-me. Não. Ela tem que orar da seguinte forma: Senhor, preciso de $10.000 para saldar minhas dívidas e peço-te que me mandes esses $10.000 para que eu possa pagar essa dívida e para que teu servo não seja envergonhado. Então, se alguém precisa de $10.000, deve pedir exatamente essa quantia. Se alguém precisa de $5.950.000, não arredonde para $6.000. Peça a quantia exata de que precisa. Deus sempre atende às petições diretas e específicas. Tudo que ele faz obedece a um plano e tem um propósito. Em Gênesis, no capítulo 1 e 2, lemos que Deus efetuou sua obra de criação dentro de certos períodos de tempo, que ali são chamados de dias. Depois, quando ele disse a Moisés para construir o tabernáculo, deu a ele orientações específicas. Ele não deixou para Moisés decidir se a tenda teria mais ou menos 20 cubitos. 1 cubito é a distância que vai do cotovelo até a ponta do dedo. Não. O líder de Israel sabia exatamente quanto ela teria de comprimento e largura. Deus é muito preciso e espera que façamos orações precisas. A fé é a certeza das coisas. Ela não é a certeza das generalidades, mas de coisas definidas que esperamos. E fé é também a convicção de fatos que desejamos, também bem específicos. Hebreus 11:1. O segundo passo, a oração da fé deve levar-nos a ter visões e sonhos. O profeta Joel disse o seguinte: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne.
Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Capítulo 2, no verso 28. Como os jovens têm visões e os velhos sonhos, eles podem ter sonhos e visões, porque essas coisas são a linguagem do Espírito Santo. Referindo-me a Abraão, Paulo afirmou: perante aquele na qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existências coisas que não existem. Romanos 4:17. Em Romanos, ele explica a fé de Abraão, não apenas descrevendo a natureza dela, mas também a natureza do Deus em quem essa fé estava depositada. Ele pôde crer num Deus que era capaz de criar coisas e comunicar ao homem uma visão ou sonho relativo à sua promessa, ao ponto de ele saber pela fé se certa coisa era real, mesmo que não estivesse visível. Então, Abraão não duvidou da promessa de Deus. O Senhor disse: Abraão creu, não dando atenção à sua incapacidade física de ter um filho com a idade de 100 anos. Ele via a realidade de seus sonhos e visões. A técnica da visualização só agora está sendo entendida por psicólogos e fisiólogos. Estudos recentes revelam que os atletas em treinamento devem exercitar também a visualização. Em outras palavras, os treinadores pedem aos atletas que, em sua mente, se visualizem ganhando a corrida, ou saltando determinada altura, ou atirando o dardo a uma distância maior do que a que conseguia antes. Agindo assim, o organismo dele se condiciona para obter o triunfo. Quando um atleta abriga uma imagem mental de si mesmo muito baixa, ele atua abaixo do normal. Mas quando ele visualiza a vitória, então ele se torna capaz de competir com um sucesso incomum. Assim também se dá com a oração, isto é, com a oração da fé. Temos que aprender a visualizar a resposta antes que Deus opere, encarando coisas que não existem como se existissem. Se você não tem filhos e deseja um filho que venha trazer alegria ao seu lar, comece a visualizar essa criança em seus sonhos e visões. O casal não deve limitar apenas a orar e pedir o filho, mas deve começar a ver o bebê, menino ou menina, alegre e saudável, enchendo a casa de felicidade. À noite, encha seu coração com esse sonho. Pela manhã, tenha essa visão em sua mente. Assim como Abraão e Sara puderam pela fé enxergar seu filho, não levando em conta o fato de que ambos já haviam ultrapassado em muito a fase de ter filhos, também você pode ver o seu filho, obtido através da oração da fé, já vindo à existência. Deus disse a Abraão que olhasse para as estrelas do céu e as contasse. Assim seria a sua descendência e a sua imaginação, toda dominada pela promessa de Deus, se deleitou com o cumprimento da sua fé. Durante o dia, Deus lhe disse para subir a uma montanha e olhar para o leste, norte, sul e oeste, e tudo que ele conseguisse enxergar seria dele. Outra vez sua imaginação foi tomada pela promessa de Deus, e sua visão foi usada por Deus para edificar sua fé. O homem ainda não tem muito conhecimento sobre o funcionamento da sua mente e corpo. Ele já viajou ao espaço, mas sabe muito pouco sobre seu interior. Se ele conhece muito pouco acerca do corpo e da mente, sabe menos ainda sobre seu espírito. Hoje,
se fala em visualização como uma nova descoberta, mas Deus apresenta esse princípio por toda a Bíblia. Deus prometeu conceder-nos os desejos do nosso coração. Nossos desejos têm que estar em harmonia com a palavra de Deus. Se uma jovem crente, por exemplo, ora pedindo a Deus um marido, mas conhece um rapaz não crente, é claro que este jovem não é a resposta de Deus para a oração que foi feita por essa jovem. Por quê? Porque a palavra de Deus declara: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Então, por mais que ela ore a Deus, pedindo que aquele moço seja seu marido, isso não ocorrerá, pois a palavra de Deus já determinou que o Senhor não ouvirá essa petição. Ela pode orar nesse sentido, pode ter visões e sonhos em sua imaginação, pode reivindicar todas as promessas de Deus, mas o Senhor só atende às orações que estiverem em harmonia com a palavra dele, revelada na Bíblia. Nosso Deus é o Deus do eterno agora. Desde o começo ele já enxerga o fim. E a fé que ele honra é a do agora, mencionada em Hebreus 11. Quando oramos com fé, posicionamo-nos no plano da quarta dimensão da fé do agora. Vemos os resultados da promessa de Deus para nós e os vemos já realizados. As circunstâncias que podem dar a impressão de impossibilidade não nos fazem vacilar, pois entramos no descanso de Deus. Então, permanecemos firmes, sem vacilar, sabendo que Deus é fiel para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Não coloque a palavra de Deus no futuro, dizendo: algum dia Deus vai me atender. Temos de mencionar coisas que não existem como se existissem. O nome de Abrão foi mudado para Abraão, pai de muitos, antes mesmo que nascesse seu primeiro filho, de sua esposa Sara. Você é capaz de imaginar a reação de todos que conheciam esse poderoso homem? Devem ter abanado a cabeça, imaginando por que aquele velho havia modificado seu nome antes de ter em mãos o cumprimento da promessa. Mas a fé dele não vacilou. Ele aprendeu a se posicionar no plano da fé do agora e a mencionar coisas que não existem como se já existissem. E ele é chamado pai da fé, porque experimentou uma fé tão dinâmica que se tornou um exemplo para todos nós. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa. Romanos 4:23. Devemos aprender com Abraão a oração da fé. E o terceiro passo para orarmos com fé, precisamos remover todos os obstáculos que possam negar a resposta de Deus. Ao fazermos a oração da fé, é necessário, meus irmãos e irmãs, que permaneçamos em oração até termos a certeza de que Deus nos ouviu e que a resposta já está a caminho. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, Romanos 10:17. No original grego, não existe o artigo definido antes de palavra. Assim, a melhor tradução desse versículo seria: a fé vem pelo ouvir, e ouvir por uma palavra de Deus. A fé é liberada quando oramos, quando temos o entendimento em nosso coração de que Deus já ouviu e recebemos a certeza, uma palavra, de que a resposta já está a caminho. Se pararmos antes de ter essa certeza, então talvez não tenhamos obtido fé suficiente para receber a resposta de oração. No capítulo 10 de Romano, no verso 7, a fé está associada à confissão. Muitas vezes, um crente nega a resposta de sua oração,
porque começa a confessar de forma negativa. Diz ele: eu orei, mas acho que Deus não vai atender não. Não pense que pode apelar para a piedade de Deus com uma confissão negativa. Ele não atende à lamúria, atende à fé. Ele não se deixa manipular pelo autocompaixão. Parece que ninguém gosta de mim. Já sei que vou ficar arrasado. Liberte-se de sua autopiedade e passe a agir em fé. Sua atitude pode determinar seu nível de fé na oração. Se sua confissão for negativa, isso revela que seu coração também é negativo, pois nossa boca fala do que o coração está cheio. Quem faz uma confissão positiva irá louvar a Deus pela resposta, antes mesmo de vê-la. Essa pessoa acorda de manhã sabendo que Deus atendeu a sua petição e assim confessa isso com os lábios, louvando e dando graças a Deus. Isso edifica a sua fé e faz com que a mão de Deus opere em seu favor. Temos que remover de nossa vida todo o pecado para que possamos fazer a oração da fé. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedirmos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. 1 João 3, 21 e 22. Se você abriga pecado em sua vida, confesse-o ao Pai imediatamente. Não espere até o amanhecer. Confesse agora. Purifique seu coração diante dele, para que o canal da oração que o liga ao Pai Celeste esteja desimpedido. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 9. Deus pode impedir que os obstáculos de pecado, amargura, ódio e medo bloqueiem a medida da fé que lhe foi dada. Essa medida de fé pode crescer e se desenvolver, de modo a levar-nos a orar com fé. Essa é a hora de começarmos a orar com fé. Os resultados dessa oração serão miraculosos, e a oração de fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago 5, 15. Ore com fé, e a vitória será grande para a glória e honra do Senhor. Deus abençoe a todos que ouviram essa palavra. Se você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para que você não perca os vídeos que são postados aqui no canal todos os dias. Deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém. Você e eu fomos criados a fim de sermos enchidos com fé. Quando nos enchemos com a fé que vem de Deus, estamos a caminho de nos tornarmos o povo que Deus queria que fôssemos. Contudo, ao bloquearmos e impedirmos o fluxo e crescimento da fé em nossa vida, segue-se a frustração espiritual e pessoal. Esse bloqueio amplia quaisquer outros problemas que tivermos. A fé é a segurança confiante dada por Deus. Opera de 3 maneiras na vida do crente. O conhecimento de Jesus e da palavra de Deus formam a base para a dedicação a Cristo. Mas é com a fé que principiamos a nova vida em Cristo. É esta a fé que dá início ao caminhar cristão. Mas o simples adentrar a porta da fé não é o suficiente. Também precisamos desenvolver a vida cristã. Os cristãos imaturos jamais ousam participar da aventura do viver cristão mais profundo. A vida cristã madura exige que a fé se desenvolva, pois uma fé profunda e genuína leva a um caminhar mais profundo com Cristo. E este é o segundo tipo de fé, a fé que vem do desenvolvimento. Terceiro, é somente por meio da fé que podemos receber milagres.
Não é preciso ir muito longe para ver que nosso mundo está repleto de necessidades. Por meio da fé, podemos liberar o poder de Deus para satisfazer a essas necessidades. E esta é a fé que opera milagres. Centenas de pessoas, percebendo a importância da fé, têm me perguntado: como é que posso aumentar a fé? Esta pergunta é de interesse a todos os crentes que pensam, pois o verdadeiro povo de Deus é gente de fé verdadeira. Mas somos impacientes. Queremos que nossa fé se amplie de imediato. Somos irresponsáveis. Queremos que Deus dê o aumento e não precisemos cooperar com Ele para qualquer mudança resultante. Somos ignorantes. Desejamos prosseguir no mundo da fé sem aprender a sua linguagem. A linguagem permite nos comunicar e é um canal para ideias, pensamentos e sentimentos. A linguagem também molda nossa vida, afetando a maneira pela qual pensamos e nos comportamos. A fé e a linguagem estão intimamente ligadas, porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10:10. As palavras confirmam a validez da fé humana. A contínua confissão de fé na palavra de Deus é a base da linguagem da fé. Linguagem esta que deve expressar-se diariamente em nossa vida. Praticada adequadamente em sinceridade, essa linguagem pode produzir uma mudança miraculosa em nosso viver. A linguagem pode levar outros a dedicarem-se a Cristo, pode desenvolver nossa própria vida espiritual e pode liberar o poder de Deus a fim de realizar milagres. Um dos exemplos mais claros da linguagem da fé em operação pode ser visto no Salmo 23, um cântico de Davi, o rei pastor. Mediante o estudo deste salmo, podemos começar a compreender melhor a linguagem da fé, linguagem que deve expressar-se nos tempos de normalidade, nas épocas de perigo e na presença de inimigos. Há um dito no exército que afirma que todo soldado, numa trincheira, crê em Deus. Mas a fé no divino é necessária a todos, não apenas aos que enfrentam perigos de morte. Precisamos de fé em nosso dia a dia. Precisamos usar a linguagem da fé, ainda que ao nosso redor tudo esteja normal. Davi exemplificou esse fato na primeira porção do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Começa ele. Davi reconhecia a soberania e a graça de Deus nos tempos de normalidade. Você e eu devemos fazer o mesmo. Hoje mesmo, devemos fazer uma confissão contínua da grande abundância de Deus para conosco, dando-lhe glória por ela. Aqui está o segredo da linguagem da fé: permitir que a glória de Deus resplandeça com grande brilho. A primeira parte do Salmo de Davi é pertinente a 3 esferas distintas: física, espiritual e social. No reino da vida física, Davi declarou: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Salmos 23:2. Quando as ovelhas se deitam em pastos verdejantes, tal fato indica que têm tudo o que necessitam e que estão satisfeitas. Somos a ovelha e nosso pastor é o Pai Celestial. Ele nos faz repousar nos pastos verdejantes da restauração. Aqui Davi usa a linguagem da fé a fim de pintar um quadro de paz, uma expressão da bondade de Deus. Diariamente, você e eu devemos fazer esta mesma declaração. Muitos têm a tendência de fazer declarações negativas. Falam continuamente do quão mal vão seus negócios, de como a situação econômica piora a cada dia. Essas declarações negativas, contudo, não os ajudarão. Por meio delas, trazem um poder destrutivo para suas vidas.
Em vez de declarações negativas, devemos fazer confirmações, confissões de criação, de vitória e de abundância. Veja a si mesmo descansando nos pastos verdejantes do seu negócio ou emprego e verifique a satisfação que há de receber. Alimente a sua alma com a linguagem da fé, visualizando as provisões diárias de Deus. Então, como Davi, proclame todos os dias que você está satisfeito nos pastos verdejantes da sua vida. A seguir, Davi vitoriosamente afirmou que Deus leva-nos para junto das águas de descanso, Salmos 23, 2. Ao ler esta afirmativa bíblica, a pessoa pode sentir bênção espiritual, satisfação e paz no coração. Esta frase tipifica a inteireza abençoada do Espírito Santo, uma plenitude adequada simbolizada pela linda figura de águas de descanso. Quando a pessoa confessa os pecados a Deus, ela é purificada pelo sangue de Jesus Cristo. Então a fonte da vida, o precioso Espírito Santo, muda-se para dentro do seu coração e aí faz morada. Se a pessoa continuar a orar e procurar a Deus a fim de encher-se do Espírito Santo, Cristo a batizará nele e encher-lhe-á o coração até transbordar. Se você deseja que a linguagem da fé tenha poder em sua vida, é preciso permitir que esse versículo se torne realidade. Espiritualmente, permita que nosso Deus, Jeová, o leve para junto das águas de descanso, da plenitude do Espírito Santo. Então, a sede de sua alma será satisfeita. Você receberá poder para servir a Deus com milagres poderosos e confiança. No ministério e serviço do Senhor, tornar-se-á mais rico e mais frutífero. Quando Davi afirmou, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. No verso 3, ele dirigia a linguagem da fé para a vida social. Em meio a tanto corre-corre da vida de nossa sociedade moderna, nossos corações muitas vezes ficam perturbados e nossas almas se sentem muito sozinhas, murchas, cansadas. Às vezes quase achamos que não vale a pena o esforço de vencer o dilúvio torrencial dos erros. Tão forte é sua influência. É justamente a esta altura que a linguagem da fé nos dá a chave da vitória. Podemos dizer em alta voz, como Davi, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Ao repetirmos essas palavras, sentimos força e conforto surgirem em nosso interior. Ao enfrentarmos os desafios de um mundo pecaminoso, sentimos-nos impotentes. Circunstâncias adversas e tribulações do presente tentam prender-nos. Começamos a nos sentir fracos em nossa própria carne. Embora não podemos levar uma vida vitoriosa por nossa própria determinação ou força, a Bíblia afirma que Deus renova a vida dentro de nós. Ele nos ajuda e nos leva pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Afirme e declare tal fato. Fale a linguagem da fé em seus contatos sociais. Quando estiver perdido no pântano do pecado e do erro, diga em alta voz que Deus o conduz pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Repita-o, deixando que a palavra de Deus saia para lutar por sua vitória. Use a linguagem da fé a fim de ganhar as batalhas da esfera social. Nossa vida não se limita a tempos de normalidade. Temos também épocas de perigo. O perigo resulta de muitas razões: pecado, fraqueza, tentação, temor da morte. Mesmo, porém, nos tempos de perigo, Davi exemplifica a importância da linguagem da fé. Afirma a presença de Deus nestes momentos. Examinemos a linguagem de Davi no tempo de perigo. Olha só o que ele diz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum,
porque tu estás comigo. Este é o verso 4 do Salmo 23. Davi proclamou não ter medo dos perigos, porque Deus estava com ele. Em vez de olhar para o perigo e falar do vale tão escuro quanto a morte, Davi afirmou a presença de Deus e falou a seu respeito. Ao passarmos pelo vale tão escuro quanto o da morte, é possível que não vejamos nem sintamos a presença de Deus. Mas não precisamos senti-la. Davi criou a presença de Deus com a linguagem da fé. Afirmou ele: o Senhor está comigo. Davi não via sinal algum na presença do Senhor, nem ouvia o cicio suave de sua voz. Contudo, mesmo nessa situação, ele se recusou a aceitar o assalto das ameaças circunstanciais e dos perigos do vale escuro, como o da morte. Ele simplesmente afirmou a presença de Deus. Você e eu podemos fazer o mesmo durante nossas épocas de perigo. Quando você andar por um vale tão escuro quanto o da morte, não olhe para a situação e circunstâncias ao seu redor. São enganosas. Se você der ouvido à linguagem do medo falada pelo perigo, ou for levado por seus sentimentos, será derrotado. Em vez disso, fale a linguagem vitoriosa da fé, com suas próprias palavras. Afirme a presença de Jesus Cristo no vale escuro da morte. Declare que Cristo está com você, a respeito de todo o perigo ao redor. Mediante a linguagem falada da fé, você sentirá a presença de Jesus Cristo. Davi reconheceu a proteção de Deus dizendo: a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda no verso 4 do Salmo 23. Os pastores, na época de Davi, usavam a vara para repelir os animais que ameaçavam a segurança do rebanho. Quando animais selvagens tentavam atacar as ovelhas, o pastor usava uma poderosa e forte vara, assim de protegê-las. Davi usou uma analogia em sua linguagem de fé. Ele comparou Deus a um pastor, dizendo com efeito: Deus leva uma vara a fim de proteger-me. Em vez de permitir que a conscientização do perigo ao seu redor aumentasse, ele falou do Deus que o cercava e guardava, dando-lhe consolo e livramento. Davi, tendo aprendido a linguagem da fé, uma linguagem que reivindica a proteção divina, encontrava-se seguro no meio das guerras e conflitos da vida. Em meio ao perigo, Davi declarou a liderança de Deus. Tua vara e teu cajado me consolam, ainda no verso 4 do Salmo 23. O cajado é uma vara longa com uma extremidade curva como um anzol. O pastor leva consigo o cajado o tempo todo. Quando uma ovelha sai do caminho, o pastor estende o cajado, posiciona em torno do pescoço dela e gentilmente a leva para a direção certa. Da mesma forma, Deus, pelo poder do Espírito Santo, guia-nos no caminho direito. Com a proximidade do perigo, Davi aprendeu a linguagem da fé, que declara a liderança de Deus. Quando tudo parecer escuro e sem esperança, e você sentir-se perdido a vaguear pela estrada da vida, não fique confundido nem preocupado. Antes, use a linguagem da fé que Davi usou. Eu não conheço o caminho de Deus, mas Deus me dirige. Neste mesmo instante, sua mão terna descansa sobre minha cabeça. À medida que você declarar a liderança de Deus, sentirá a realidade do poder guiador divino em sua vida. Provérbios instrui-nos: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5 e 6. Se você e eu declararmos a liderança de Deus, ele endireitará nossas veredas. Assim como Davi usou a linguagem da fé nos tempos de perigos, também nós o devemos fazer. Você e eu não precisamos ter medo do perigo nem do mal.
porque o Deus Todo-Poderoso está sempre conosco. Não temos de enfrentar apenas os perigos causados pelo mal. Temos também muitos adversários: a dúvida, frustração, fracasso, insuficiência, pessoas cujo propósito é destruir-nos. Em face de tudo isso, é importante usar a linguagem da fé. Davi proclamou as provisões de Deus. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Verso 5 do Salmo 23. O Senhor preparou uma mesa com alimento delicioso na presença dos adversários de Davi. Deus providenciou tudo o que Davi necessitava, a fim de ter forças para continuar. E Davi proclamou as provisões de Deus em voz alta. Nossos adversários desejam que morramos de fome, que sejamos destruídos. O propósito de Deus, porém, é outro. O Senhor prepara uma mesa cheia de provisões, especialmente para nós, na presença de nossos adversários. Enquanto proclamamos as provisões de Deus com a linguagem da fé, Ele mostra a nossos inimigos quão gracioso Ele é para seus filhos. Davi reconheceu: unges-me a cabeça com óleo, ainda no verso 5 do Salmo 23. Se ungirmos a cabeça de alguém com óleo num dia quente, essa pessoa será refrescada. Ungir a cabeça de alguém com óleo também era símbolo de honra, um símbolo que ele elevava a pessoa acima de outros. A Bíblia registra que Deus ungiu a Jesus e fê-lo superior aos anjos. Na presença dos seus inimigos, Davi reconheceu a honra que Deus lhe prestava, dizendo: Deus, unges-me a cabeça com óleo e eleva-me, tornando-me superior aos meus adversários. A presença e as provisões de Deus fazem o mesmo por nós hoje. Ele nos torna superiores a nossos inimigos e devemos reconhecer tal fato mediante a linguagem da fé. Davi ainda declarou: o meu cálice transborda. Na presença dos adversários de Davi, Deus o abençoou além das suas necessidades. Deus o abençoou com tanta fartura que seu cálice de necessidades encheu até transbordar. Na presença dos seus adversários, Deus o abençoa também e faz com que seu cálice transborde. No Gênesis, Deus fez uma promessa maravilhosa a Abraão: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Gênesis 12, 2. Depois dessa promessa, Abraão teve de passar por um longo processo a fim de aprender a linguagem da fé. Terminando o processo, ele declarou as bênçãos de Deus, bênçãos essas que permanecem conosco até hoje. Na juventude, Davi aprendeu a importância de declarar as bênçãos de Deus. Ao sair para lutar com o gigante Golias, ele sabia que Deus o havia abençoado com o favor divino e declarou tal fato com a linguagem da fé. A um enorme e poderoso gigante, disse o jovem Davi: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há um Deus Israel. Saberá que toda esta multidão que o Senhor...
não com espadas, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará nas nossas mãos. 1 Samuel 17, do 45 a 47. Com a linguagem da fé, Davi construiu circunstâncias de vitória, fazendo com que o forte Golias fosse derrotado. A linguagem da fé usada por Davi preparou a cena na qual Deus pudesse operar. Davi correu para o gigante e, usando a funda, derrubou com uma pedra que lhe atingiu a fronte, bem no meio da sua testa. Na presença das tropas inimigas, do lado oposto do rio, Davi matou a Golias, tornando a realidade a vontade de Deus. Davi conhecia a linguagem da fé. Talvez a porção mais eloquente desta linguagem se encontre na conclusão do seu salmo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Salmo 23, 6. A conclusão da linguagem da fé é esta: Deus é fiel, Deus é bom, Deus nos dá bênçãos com abundância. Aprenda a linguagem da fé, aprenda nos tempos normais, nas épocas de perigo e na presença dos seus adversários. Use a linguagem da fé. Nos tempos normais, use a linguagem em sua vida física, espiritual e social. Nas épocas de perigo, use a linguagem da fé para afirmar a proteção de Deus e declarar sua liderança. Na presença dos seus inimigos, quaisquer que sejam eles, use a linguagem da fé a fim de proclamar as provisões de Deus, reconhecer a sua honra e declarar a sua bênção. Tenha certeza, em qualquer situação, qualquer que seja a dificuldade, Deus é fiel e bom e deseja dar-lhe bênçãos abundantes. Deixe que a linguagem da fé lhe permeie a vida. Permita que ela desenvolva o seu caminhar cristão e aprofunde sua vida com Cristo. Liberte o poder de Deus mediante a linguagem da fé, permitindo que os milagres divinos fluam por seu intermédio. Deus abençoe, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações. Tem sido muita bênção essas palavras do pastor David Poyong Cho. Que você possa também deixar o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com os seus contatos. Deus te abençoe, nos vemos nos próximos vídeos. Seja membro do canal Vinícius Siqueira e obtenha benefícios que só os membros têm. Então, você que já é inscrito no canal e ativou o sininho das notificações, logo você vê o botão Seja Membro, clique nele e obtenha os benefícios. E o primeiro benefício é que você tem uma mensagem destacada. Quando você faz um comentário aqui no canal, você tem um destaque na sua mensagem. E isso é muito importante porque você mostra para os outros que você apoia este canal. E outro benefício que você tem é que você pode compartilhar os devocionais diários, que são 365 devocionais, que são postados todos os dias aqui no canal. Existe um grupo específico e a pessoa recebe um link que é direcionado para o grupo. E nesse grupo você tem todos os devocionais de todos os dias do mês, que você recebe logo pela manhã, e você tem o benefício de compartilhar esses devocionais com os seus contatos. Esse benefício é apenas para os membros. No YouTube não tem como compartilhar os devocionais, apenas ler na comunidade do YouTube, mas quem é membro tem o benefício de compartilhar com todos os seus contatos e as suas redes sociais. Seja membro!